tempo do seu dia você passa nas redes sociais? Tem noção de quantas marcas saltam nos seus olhinhos todos os dias? O tempo da gente é muito precioso e tem muita gente lucrando com ele também. E vamos combinar que todo esse conteúdo nos influencia, afeta a nossa alimentação, passando pela nossa carreira, relacionamentos, modo de pensar e até como a gente se sente com a gente mesma. Antes de começar a falar sobre o tema de abertura desse episódio, eu quero agradecer a Ibrostar por permitir que essa temporada fosse possível e em vídeo. Nada melhor do que a gente relaxar com o pé na areia, não é mesmo? E com consciência sempre. Por isso eu vim contar que a Ibrostar tem o programa Wave of Change, pioneiro no segmento turístico para avançar em direção a uma economia circular. E um dos pilares desse programa é a responsabilidade com a saúde costeira, como a preservação das tartarugas marinhas, além dos cuidados com os oceanos e com as comunidades pesqueiras, que valorizam a excelência gastronômica e a tradição culinária local. E hoje eu quero abrir essa conversa com quem é especialista no assunto, para a gente entender o que está mudando na forma de como a gente se relaciona com as redes sociais. E também como as marcas estão se comunicando com a gente. E a gente está aqui com a Beta Maria, uma potência criativa, uma agente de inovação que promove mudanças na forma de fazer publicidade. Ela trabalha na área de estratégia e criação da agência Soco, uma agência referência em mídia espontânea. Ela também fala sobre liderança feminina, diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho. E é uma carioca brilhante. Seja bem-vinda, Beta! Obrigada! Tô muito feliz que isso aqui tá acontecendo. Eu tô super feliz também. Obrigada pelo convite, né? Meu corpo tentou aí me sabotar um pouco. Um pouquinho sem voz, mas feliz que aconteceu. Eu tô aqui hoje pra gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Eu acho que a gente precisa falar mais, inclusive. Total. E direto, a gente fazendo o seu roteiro, direto me batia isso. Aí eu tomando banho, pensava em como eu agia nas redes sociais. A gente começa a refletir sobre a gente mesma, né? Qual é a sua relação pessoal hoje com as redes sociais? Bom, minha relação pessoal hoje, eu acho que assim, como de todo mundo também acaba sendo, eu acho que faz parte da minha vida no geral, né? Eu acho que hoje é impossível a gente viver nesse mundo sem estar em contato com a virtualidade o tempo todo. Eu acho que principalmente depois de alguns anos, né? De um período de pandemia em que a gente foi obrigado quase a mesmo dividir a nossa vida material e física com esse espaço virtual, né? E aí, é engraçado quando você fala sobre como é impossível a gente estar fora das redes sociais e como ela acaba aglutinando todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente tem que estar ali mostrando o nosso estilo de vida, a nossa carreira, as nossas relações amorosas. E aí, ai de você se não postar os jobs no Instagram, porque ali você ganha mais jobs. Então, acontece aquela pressão que a gente não se vê mais, a gente não sabe onde é que está o limite dentro e fora dela. Existe uma possibilidade da gente barrar da gente colocar limites das redes na nossa vida? Na verdade, é um exercício diário, né? Como eu acho que treinar um músculo, sabe? Porque isso tomou tanto conta das nossas vidas, né? A gente precisa todos os dias do telefone. A gente não usa mais telefone, né? Falou chamada de ligação. Então, assim, o nosso trabalho, geralmente, para quem trabalha com internet ou quem trabalha. Eu acho que em vários segmentos, hoje a gente tem os formatos híbridos de trabalho também, pós-pandemia, e que demanda que a gente esteja na rede social, que a gente fale em rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente precisa olhar para isso muito como um exercício diário e tentar exercitar isso como a gente exercita o músculo mesmo, né? Porque isso tem tomado cada vez mais conta do nosso dia a dia e do nosso cotidiano e a gente nem percebe, né? A cada ação, a cada pausa, a gente pega o celular e a gente vai verificar a rede social. Acho que porque também existe ali muito uma FOMO de estar perdendo alguma coisa, de estar alguma coisa acontecendo e que a gente é chamado para essa ação o tempo inteiro, né?
eu acho que eu já tive muito presa nisso, né? Eu acho que a pandemia, mais uma vez trazendo a pandemia aqui, porque eu acho que a pandemia, ela é uma grande consequência disso. Ela nos viciou e ela Sim. nos obrigou, porque enquanto nós estávamos isoladas, não existia outra possibilidade de viver e de relação, né? O relacionar, ele se dava pela rede social. Mas hoje, eu tenho entendido que, na verdade, acostumou-se a estar e a viver ali dentro, e aí tudo acaba sendo um rapto da sua atenção e do seu tempo. E Exato. nesse raptar da sua atenção no seu tempo, acontece um grande procrastinar, você perde a vida aqui e o agora, né? E aí eu tenho tentado, acho que olhar um pouco mais para a rede social, no sentido de entender, ela é uma plataforma, né? Uma plataforma virtual que acontece no espaço virtual. E como ela acontece no espaço virtual, acho que ela tem muitas formas e muitos formatos. É, e aí, ou seja, a rede social já não é mais, por exemplo, uma rede social, né? Eu acho que principalmente quando a gente vai falar de Instagram e TikTok, a rede social, ela tá muito mais um lugar, às vezes, de entretenimento, às vezes de comunicação. Ela toma outros formatos. Então, eu acho que é muito mais começar a entender quais são os objetivos de uso que você quer se beneficiar dela Sim. e começar, assim como você separa a sua hora de trabalho, a sua hora de ir na academia, a sua hora de entretenimento, Total. você começar a gerir o tempo que você vai ter o uso da plataforma e vai fazer o uso da plataforma. E é uma relação, não sei, pelo menos pra mim acontece essa relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que às vezes eu me pego ali por um bom tempo, perdendo meu tempo em fuxicar a vida do outro, né? E por outro lado também, como eu trabalho com isso, e mesmo se eu não trabalhasse, talvez faz parte do meu processo criativo. Eu me Uhum, enriqueço ali, uhum, profissionalmente, uhum. vendo todos aqueles conteúdos, né? Então é um equilíbrio. Como que você acha que a gente tem que manter esse equilíbrio? Eu acho que, de novo, eu acho que é muito a questão de, antes da gestão do uso da rede social, acho que é uma gestão do seu tempo, sabe? Do seu tempo pessoal, do seu dia a dia, assim. Assim como você tem hora para levar seus filhos na escola, hora da academia, hora de comer, hora... Você precisa começar a criar, a hora de assistir TV, sabe? Você precisa começar a criar alguns hábitos para controlar o seu tempo ali, É. assim, para não ficar. Só que não é simples, né? Porque Não, às vezes você a gente. consegue controlar esse Não, tempo? não, Nossa, eu Eu, tenho uma dificuldade gigante. eu tenho alguns dispositivos no celular, no iPhone, que eu consigo controlar, por exemplo, o tempo que eu tô dentro da plataforma. Eu acho que o que é mais difícil é a gente estar dentro da plataforma da rede social, por exemplo. É, e aí a gente, sei lá, a gente vai tentar usar para um uso, como você falou, o trabalho, assim, um uso criativo. Mas aí você abre, aí aparece alguma coisa e te distrai. E aí você vai olhar essa coisa que te distrai, a propaganda da calça de não sei o que lá, e aí você entra num fluxo bizarro, aí quando você vê 10 minutos depois você entrou num vórtex e você nunca mais conseguiu sair daquilo, né? E é horrível. É uma coisa que me deixa muito angustiada, porque a nossa percepção de tempo mudou. Uhum. 5 minutos respirando, olhando pro nada, parece uma eternidade. Enquanto 40 minutos nas redes sociais passa assim. Quando você já perdeu 40 minutos da sua vida, que você poderia estar colocando. E eu tenho essa angústia que às vezes eu falo assim: quer saber? Eu preciso de um detox. Aí eu apago o aplicativo do meu celular. E eu falo: não vou entrar. Mas aí dá 1h30 depois, um dia depois, eu falo: caramba, vai sair esse podcast que eu participei. Eu preciso estar ali porque eu preciso recompartilhar, eu preciso. A gente tá amarrado. Tá amarrado. É. Aquela carniça, não sei se a gente pode chamar disso, mas às vezes eu vejo assim, sabe? Do tipo, quero. E como isso também muda a nossa lógica de pensamento. Direto, eu me pego
olhando a vida offline com o olhar do conteúdo, do tipo, tá, eu vou fazer um limpa no armário, mas isso daqui pode dar um conteúdo legal? Então, será que eu coloco aqui? Quando vê, eu já tô tirando a música do meu celular pra colocar a câmera do celular pra... Eu falo, não é por aí a vida, né? Mas eu acho que é importante a gente. Eu não. Assim, óbvio, assim, eu acho que tem suas benesses e tem seus malefícios, a rede social e tudo. Mas eu acho que tem coisas que são importantes, assim, você fazer um conteúdo que é para informar, que é para compartilhar, que é para usar de fato aquilo como rede, para trazer, eu acho que seus valores e aquilo que você acredita. Eu acho que é sempre válido, sabe? Eu acho que o problema é quando a gente entra muito numa dinâmica de tendência e que você fica escravo daquela ferramenta para poder para poder produzir, assim, numa lógica quase de concorrência, dependente dela, sabe? Porque você só consegue produzir para e a partir dela, né? E aquilo fica se retroalimentando, né? Hoje você, por exemplo, você faz inúmeras coisas, né? E as suas coisas não dependem só da rede social. A rede social, para você, é uma das formas que você usa para poder amplificar o seu conhecimento, Sim. né? E isso é super importante. Mais ou menos essa dependência. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. O Jordano, que tá aqui, lembra muito bem disso. Eu estava em Minas, na casa dos meus pais, e eu não sei o que aconteceu. O meu Instagram estava vinculado a um chip antigo do meu celular, que eu nem existia mais. Eu sei que deu um bug e eu perdi minha conta do Instagram. E não existe um número para você falar, não existe uma central de atendimento, talvez por ser um aplicativo gratuito, né? E eu não consegui acessar. E eu fiquei em suspensão 2 dias na minha vida. Eu tava prestes a lançar um livro. Eu falava, gente, o único lugar que eu tenho pra divulgar o meu livro, você lembra disso? O único lugar que eu tenho pra divulgar meu livro é ali no Instagram, e eu não tô no Instagram. O que eu vou fazer? E aquilo foi assim, parece que eu falei... E aí me veio uma crise. Quem eu sou fora do Instagram? Se isso não existe, se isso cai de um dia pra noite, como é que eu me posiciono artisticamente, profissionalmente, sabe? O quanto ficou a nossa dependência, né? E aí eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa busca pela massificação do conteúdo e o quanto as pessoas também estão cada vez perdendo a sua autenticidade, Sim. né? E aí tem um post aqui que eu quero mencionar do meu amigo querido, que inclusive já esteve nesse podcast, André Carvalhal. Ele fez um post recentemente que viralizou, que ele falava sobre ninguém mais posta, falando que o padrão de postagem mudou e que os usuários têm sentido uma sensação de cansaço e até receio de estar ali numa vida não tão glamurosa quanto a dos conteúdos pensados e roteirizados. E você sente que essa tendência das redes expulsa as pessoas reais? Olha, não sei se expulsa as pessoas reais. Hoje eu estava, inclusive, por acaso apareceu para mim exatamente também um post dele que um amigo tinha repostado, que era sobre esse ghost, Observadores fantasmas, eu vi isso também. observadores fantasmas. E é isso, assim, eu acho que quem não tá se posicionando na rede hoje, como produtor de conteúdo, não se sente mais à vontade para poder postar, porque tudo é mega produzido, né? Então, assim, eu acho que o Instagram, assim, falando de Instagram para pegar como exemplo, mas isso a gente pode amplificar para outras redes também, né? Era uma rede, de fato, uma rede social, né? De pessoas reais. E aí, quando aconteceu, eu acho que uma mercantilização do Instagram, assim, e isso aconteceu e acelerou, acho que muito forte também na pandemia, eh, e que tudo vira produto, sabe? Você vira produto, a sua foto vira produto. As pessoas começaram, né? E aí entra as marcas, né? Para também patrocinar, incentivar certos tipos de comportamento, também tentando usar isso como uma via de divulgação de seus produtos, enfim, nada contra, assim, faço isso, por exemplo, vivo disso também. Eh, mas aí a gente começa a criar essa cultura de influenciador, né? E aí vira tudo, cada IG, cada perfil vira um produto em concorrência.
E como um produto em concorrência, essas empresas que são cada uma desses perfis de Instagram vão começar numa competição para poder falar quem que é melhor e quem que vale mais. E aí a gente entra numa lógica que vai se retroalimentando de grandes produções, e aí nada mais é palpável, tudo é plástico dentro do Instagram, e aí, além disso, isso também vai gerando, eu acho que uma série de sintomas, né? Assim, tem sintomas existenciais, sintomas que são crises de, ah, sei lá, disformia. As pessoas não conseguem mais se reconhecer. Aí quer todo mundo ficar com a cara da Kim Kardashian. E aí entra nessa padronização. E aí a gente entra na crise desse narciso através do espelho, né? Ou através do Black Mirror, que é essa tela preta, que é a tela do celular, né? Sim. E aí a gente falou sobre as pessoas sociais e tem um outro lado, né? Pessoas que se expõem demais, essa overexposição. Até porque a superexposição engaja, né? Então, eu, por exemplo, penso isso, eu sinto isso na pele quando eu falo muito de crise climática. Quando eu falo de crise climática, meu engajamento é lá embaixo. Quando eu coloco os meus achados do brechó, engajamento lá em cima. E isso é um pouco viciante, né? Então, qual o cuidado que a gente tem que buscar com essa superexposição nas redes e até onde você vai mostrar da sua vida? Eu não sei, é que eu acho que as pessoas elas estão. A gente entrou numa lógica que tá todo mundo se achando, se colocando. Eu acho que a gente tem uma coisa aí, eu acho que é muito um resquício também de uma era de reality shows. E parece que tá todo mundo meio surtado e achando que que todo mundo é uma estrela de reality show e quer viver dentro daquilo, e viver para aquilo e mostrando a sua vida e a sua intimidade, mas Eu vejo, às vezes, pessoas que fazem um story de 1 minuto contando a sua vida e eu fico pensando, sem crítica, tá? Mais num lugar antropológico. Aquela pessoa passa o dia olhando para uma câmera e conversando com uma câmera, contando tudo, sabe? aham, E tem uma parada também que é o desabafo virtual, né? E o aham, quanto você desabafar virtualmente não te coloca também numa fragilidade onde o outro vai te jogar pedra e até onde aquilo tem que ser compartilhado com um grande círculo dos seus amigos virtuais e não com seus amigos aham, reais. aham. Como a gente está se perdendo enquanto sociedade nesses valores? Eu acho que tem uma coisa eu acho que a relação com a mídia e com o mundo virtual, ela, acelerou muito em muito pouco tempo, Sim. sabe? E as pessoas, elas, ainda estão aprendendo a lidar com isso, sabe? Agora que a gente está começando, eu acho que talvez dar um passo para trás, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, escrever sobre isso e falar sobre isso, e começar a analisar o que é o comportamento em rede, na rede social principalmente, e começar a entender quais são. E agora que a gente está tendo tempo para ver quais são os sintomas que isso está É. gerando, sabe? Porque a saúde mental tá debilitada. Tá muito debilitada, tá muito debilitada. Então é isso, eu acho que as pessoas estão começando agora a entender começar a tocar no limite da coisa, falar do limite da coisa, sabe? Experimentar o limite da coisa, porque é muito complexo, é muito complexo. Que é isso, mais uma vez, a gente voltando para a questão da pandemia, a gente estava na pandemia imerso e a gente não tinha escolha. Eu acho que ali foi, de fato, eu acho que uma tábua de salvação para muitos de nós que ficamos isolados. Mas acabou, gente. Uhum. A gente não precisa Precisamos mais mudar esse padrão de comportamento. Exato, assim, a gente não precisa mais depender disso, sabe? Para poder falar, para poder se expor, sabe? Para poder, sabe, compartilhar. Eu acho que é importante, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais intencional, em como que a gente usa essa ferramenta para não se comprometer, para também não comprometer o outro. Sim. E aí eu fico pensando em futuro. Eu tenho 2 filhas que estão longe dessa época ainda, graças a Deus, de pegar um celular, mas elas já têm uma relação, né? A minha mais nova, Celeste, de 1 ano e 3 meses, pega a tela do celular e fica.
Babá. E eu, meu Deus, a Grace tem 1 ano, ela tá ali olhando o celular, ela já entende que aquilo tem uma interação. E eu fico morrendo de medo em como vai ser no futuro. Eu fico esperando, na verdade, um milagre de, assim como hoje não pode fumar em lugares fechados, espero que na época, quando elas virarem adolescentes, não se pode usar mais celular na mesa enquanto você conversa com o outro. Tem alguma tendência futura de comportamento? Ou que você acha? Ou mais esperançosa? Olha, Gi, eu acho que a gente precisa. Eu acho que tem uma coisa que eu falo assim que eu gostaria muito de ter tido quando eu era criança, que eu não tive, era educação financeira. Eu acho que hoje é importante para toda criança. E aí eu acho que agora também é importante para toda criança a gente dar a elas uma noção de uma educação sobre a economia do tempo e da atenção, sabe? E qual que é o valor do tempo nas nossas vidas, sabe? Eu acho que aí é o principal. Eu acho que é assim, é o pontapé inicial para a gente poder começar a pensar em futuro, até no nosso futuro, em relação à comunicação, a essa divisão entre mundo real, mundo real não, porque o virtual já não é menos real do que Sim. o material, mas é entre mundo material e mundo virtual, sabe? E porque também a gente não pode mais negar isso. Isso está aqui, essa fronteira entre material e virtual, esse muro ele está ficando cada vez mais fino. E a gente vai precisar aprender a lidar com esse mundo híbrido. Agora, a gente, eu acho que está mais atento à utilização disso. Perfeito, que lindo isso sobre o tempo. Não, eu falo isso porque, assim, tem sido uma dor minha, sabe? Tenho sido muito, acho que trabalho, então meu trabalho demanda muito que eu esteja na internet, ou que eu esteja conectada virtualmente. E eu penso em muitas coisas que para mim são daqui, que me falta tempo, sabe? Às vezes eu queria ter mais tempo do dia para poder dar atenção, para poder, sabe, fazer uma leitura que eu gosto, entre outras coisas. Então eu acho que Sim. é também olhar e tentar trazer o valor do tempo e das coisas. Da pessoa física, Aham. né? E você trabalha do outro lado. Aham. Você tá impulsionando marcas a estarem mais presentes nos mundos digitais e redes sociais. Como é exatamente o seu dia a dia com essas marcas? E como uma marca, então vou até refazer a minha pergunta, e como uma marca ela pode se posicionar, sabendo que, claro, a gente está dentro de um sistema onde o interesse maior ali é a venda, é o lucro, mas como ela pode se posicionar de uma maneira mais humana com os seus seguidores Tá. e público ali dentro das redes? Bom, eu trabalho hoje como gerente de contas dentro da Soco, né? Então, eu acho que olhar para a estratégia num lugar muito mais macro e aí envolvendo todos os stakeholders, que envolve parceiros, cliente e a própria agência, né? Que é para garantir, eu acho que atingir os principais KPIs e os principais objetivos de marca que a gente tem pro ano, que isso envolve venda, envolve, enfim, interação em rede social, envolve construção de significado, envolve uma série de coisas, né, que faz parte, todo um ecossistema que faz parte da construção da marca mesmo, né, que é o fazer o branding. Essas marcas que têm como objetivo final o lucro podem estar ali de uma maneira mais real. Olha, eu acho que é sempre esse lugar do. Eu falo sempre, assim, principalmente por mim mesma, que tô ali dentro da máquina e nem sempre eu tô fazendo o que eu quero, né? Às vezes eu tô atendendo necessidades outras, mas é sempre aquela coisa que às vezes, fazer o pacto com o diabo para apagar o fogo do inferno. Que a gente vai fazendo algumas negociações em prol de outras, né? Que é isso, assim, preciso, sei lá, dar um exemplo tosco, assim, mas
sei lá, sei lá, fazer uma ação de venda, sabe? E aí eu preciso usar amplificadores, preciso usar influenciadores. E aí eu acho que esse lugar do tornar mais real e tentar fazer a diferença nesse mercado, quem são essas pessoas que eu estou contratando, né? Quem são as pessoas que eu estou tentando trazer para essa lente estratégica como porta-voz ou como influenciador que vai amplificar essa marca, sabe? Tentar, talvez, trazer pessoas mais humanas, pessoas mais reais, pessoas mais plurais. Então, acho que é por aí, assim, sabe? Ótimo. E agora falando da Beta influenciadora. Porque você é uma influenciadora pra mim, não pelo que você, não só pelo que você faz, fala, mas também pelo seu estilo. Você lembra que a gente se conheceu num brechó? Gente, você lembra disso? eu não lembrava, mas depois você lembrou. Depois que você Belchior falou é isso. brechó. Não, você estava grávida da sua primeira filha. Marieta, não era? Era. Não, assim, eu não lembrava. Isso tem o quê? Quantos anos a Marieta tem? Você vai fazer 6. Meu Deus do céu. Faz 6 anos que a gente se conheceu. Correu, né? Que loucura. E a gente tá falando muito de brechó nessa temporada, até porque é um tema que permeia a minha vida e os meus looks estão todos de brechós e tal. Como tá? Porque você é muito estilosa, né? Obrigada. E eu sei que você também é muito brecholenta. Eu sou. Qual é essa relação com a roupa usada, com estilo? Para além de tudo, com a sua autenticidade de estilo. Cara, então, tem uma coisa que até eu acho que também pega muito essa coisa da rede social, tudo. Eu tenho pânico de tendência, sabe? Eu tenho pânico de tendência, então eu tento muito. Primeiro, eu acho que fugir de qualquer roupa que tá muito dentro de tendência, porque tendência é muito uma coisa que ela chega, surge e ela esgarça num sentido que depois ninguém usa mais, né? Ninguém quer mais aquilo, fica assim. E aí é aquele tipo de roupa que as pessoas, assim, não... Tem repulsa. Tem repulsa, né? E aí o brechó, eu acho que tem uma coisa pra mim que é sobre... Sei lá, eu acho sobre entender o valor da roupa, sabe? Eu acho que é valor agregado no sentido de ter história. Eu acho que tem, assim... eu acho que durabilidade do material, design. Eu acho que você consegue encontrar umas joias em brechó que, assim, você não encontra em lugar nenhum, assim. Eu tenho coisas... E, assim, eu tenho peças no meu guarda-roupa que duram, assim, sei lá, tem mais de quase 10 anos. Eu tenho, sei lá, vestido da Yes Brasil, de seda, sabe? Que nem existe mais. E são coisas... Viram joias, E né? são joias, são coisas maravilhosas, assim. São coisas que eu posso deixar de herança. E também são coisas que são... sei lá, tem uma coisa muito única. Eu amo, assim, sério. Infelizmente, eu não tenho conseguido mais ir tanto em brechó, assim, por falta de tempo. Sim. Essa é uma das coisas que eu falei que eu gostaria de ter mais tempo de fazer, né? E brechó é uma coisa que demanda tempo, né? Que demanda garimpo. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha em alguma coisa. Tem uma galera que tem, sei lá, brechó online. E tem umas coisas que aparecem por ali muito boas. É porque a partir do momento que você faz seu estilo em cima da peça de brechó há anos, essa construção é uma construção que dura anos. Chega um momento que você não precisa mais tanto do garimpo. Você precisa só de uma pecinha aqui, outra ali, aquele achado que você fala, ai, não vou conseguir deixar esse blazer aí, ele tem que ser meu. E aí você pega essa peça-chave, coloca no seu guarda-roupa e ali você fica mais uns anos, né? Exato. Acaba que é isso, né? Tem muito... Eu acho que o olhar da peça de brechó, ela tem muito esse lugar das peças-chaves e que você consegue reinventar ela com uma infinidade de possibilidades de looks. Eu amo. Agora, por curiosidade, porque eu fiz o inverso de você. Eu morei 13 anos em São Paulo e aí eu fui pro Rio, grávida, né? Então, assim, estilo São Paulo e Rio não se conversam em nada, ainda mais num corpo, gravidez e uma barriga crescendo, enfim. E eu tive muita crise de identidade com o meu estilo quando eu fui pro Rio de Janeiro, porque lá é muito mais colorido, estampa e mais pelado, né? Num sentido aqui, São Paulo. Você teve essa crise quando você veio pra cá? Como foi sua adaptação de estilo Rio-São Paulo? Olha, eu tive... Na verdade, é isso, são guarda-roupas diferentes, né?
Não tive uma crise, porque eu fui ali consegui, acho, rapidamente me adaptar. Mas, por exemplo, no meu guarda-roupa mesmo, desses acervos de anos, tem coisas que eu falo assim: isso daqui é Rio de Janeiro. Tem coisas que, assim, não saem do meu guarda-roupa enquanto eu não vou pro Rio ou pra cidade de praia, sabe? Sim. Porque não, assim, não tem lugar pra habitar que cabe aquela roupa aqui, sabe? E assim vice-versa. Sim. Mas é aquela roupa tão xodó que você garimpou com tanto afinco que Aham, você não tem coragem de tirar do armário. aham. Mas é isso, assim. Mas o bom é que não fica, já fica simples de fazer mala quando eu vou É. pro Rio, por exemplo, porque eu já sei Já usar, tem a gaveta do já Rio. exato, porque elas já estão separadas ali, sabe? Total. Beto, agora a gente vai para um quadro que faz muito sucesso aqui nesse podcast, que é o Biblioteca Ecológica. A gente fala sobre qualquer coisa, série, documentário, filme, podcast, livro, que foi importante na sua construção enquanto pessoa, e que você gostaria de passar para o ouvinte. Tá, boa. Vou falar dois, pode? Pode, Tá, claro. tem dois livros que eu amo. Um que é Orlando, que é da Virginia Woolf, que foi até quando a gente se encontrou Aham. naquela, No Meca naquela ida pro Inhotim. Mac em Otim, que eu fui fazer a palestra sobre Virginia Woolf, que virou minha obsessão de vida, assim. Eu comecei a perseguir esse livro até hoje, assim, uma vida inteira. Porque eu acho que é um livro que ele chegou pra mim como um presente muito no início da minha transição, há uns 10 anos, mais ou menos. Não, um pouco menos de 10 anos. É, e aí esse livro eu acho que ele me ensinou muita coisa sobre ser e que moldou, não, que moldou também, eu acho que meu caminho de descoberta do ser e da minha transição, que na verdade minha transição nunca foi sobre, sei lá, uma transição sobre de homem para mulher, entre coisas nesse sentido, sabe? Era só mais uma libertação do corpo sobre aprisionamentos sociais para uma aproximação muito mais daquilo que era uma pulsão e um desejo latente do que de fato ah, uma demanda, uma norma ou alguma coisa que alguém imputou em mim. E aí Orlando traz muito isso para mim. Eu acho que toda mulher deve ler Orlando, porque Orlando vai também trazer muito sobre um jogo de papéis de gênero e da mulher dentro da sociedade. Então é uma leitura super interessante, eu recomendo para todo mundo, é o livro da minha vida. Então Orlando está presente em mim sempre, sempre que eu puder indicar, eu vou indicar. E aí tem outro que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, que é O que é Virtualidade. É uma obra do Pierre Levy, que é um filósofo sociólogo, ele é professor na Universidade de Paris e ele tem uma pesquisa que é voltada para impactos da internet na sociedade. E aí ele vai se debruçar sobre o estudo do que é a virtualidade. Eu acho que é super importante também a gente fazer essa leitura, assim, eu acho que é muito obrigatória para a gente poder também entender caminhos possíveis para o futuro, onde a gente está nesse futuro híbrido em que o virtual ele toma cada vez mais espaço nas nossas vidas. Incrível. Amei. Agora, temos também um novo quadro Eu amo. que a gente está estreando, que se chama Oráculo Puxa Conversa. Você é do oráculo, das cartas, do tarô? Olha, não faço há muito tempo, mas... Então, a gente aqui é meio mística, mas Então a gente quis trazer isso. Bora. Vou falar para você tirar 2 cartinhas. Elas têm perguntas de autoconhecimento, enfim, perguntas Tá. sobre a vida. E aí a gente vai devagar, uma maneira da gente devagar. Puxa a conversa, como o oráculo mesmo já diz o nome. Vai lá, quais são Beleza. suas cartinhas? Tá. Essa daqui que tá olhando pra mim. Opa. Deixa eu te entrego. Pode. Bom, posso falar a pergunta? Pode. O podcast que mais te faz pensar. Podcast que mais... nossa. Que mais me Você é do faz. podcast?
Olha, mas ultimamente eu tô escutando muito mais podcast de notícia, assim, que é tipo, só pra ficar por dentro do que tá Sim, que é acontecendo no importante dia a também. dia. Eh, Tem um podcast da Folha que eu gosto bastante, que é Inconsciente Coletivo? É, da Tati Bernardi. Aham, é isso. Eu É amo esse ótimo. podcast. Esse podcast me faz pensar bastante. Maravilha. Tira mais uma. Ai, tem um também que Pode falar, pode falar. Tem um também que eu, amei também, que eu estava ouvindo há pouco tempo, que se chama Projeto Querino, sabe? Sim, Esse radionovelo. podcast também, assim, é tipo, são aulas e É. aulas. Eu também recomendo muito, assim. E também você vai. Eu acho que muitas coisas esse eu acho que faz pensar bastante, porque muitas coisas vão encaixando sobre construção de sociedade, assim. Sim, Você vai entendendo o Brasil na sua estrutura. perfeito. Mais uma. Tá. E olha, gostei Ah. dessa pra esse episódio. Qual sua relação com o tempo? Nossa! Não é? Tá vendo que é meio místico? Eu falo. A minha relação com o tempo. Olha, minha relação com o tempo, eu acho que é uma relação de muito valor, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre valorizei, tive o tempo para mim como algo muito precioso, de tirar o tempo para mim, de ter o tempo de cuidado. Eu acho que isso tem ficado cada vez mais presente na minha vida. Agora que eu tenho visto que o nosso tempo parece que está cada vez mais curto e que o nosso tempo tem sido tirado cada vez mais, sabe? Eu vejo que até hoje, na minha mudança de comportamento, hoje eu acordo, por exemplo, 5h30. 5h30, 6 horas, para eu ter tempo das Olha coisas, que loucura. sabe? Porque, assim, começo a trabalhar 10 horas, meu celular, assim, explode de notificação, de mensagem, Sim. e-mail, e eu não consigo fazer nada pra mim, sabe? Então, eu que nunca fui de acordar muito cedo, comecei a criar o hábito de acordar mais cedo pra eu conseguir ter mais tempo pra vida, pra viver e fazer outras coisas. Que é a relação com o silêncio também, né? Ai, A sua relação com o vida, silêncio, a sua meu Deus. vida de trabalho ainda não começou, né? Então não tem ninguém te mandando Nossa, a relação do WhatsApp. silêncio, ela é assim uma joia. É uma sabedoria em construção, Sim, né? sim. A Maria Rita Kel tem um vídeo no YouTube que ela fala sobre essa relação com o tempo, que a gente acha que o tempo, quanto mais velho a gente fica, a gente acha que porque a gente tá mais velho, o tempo vai ficando mais afunilado. Só que quando na verdade é todos os estímulos externos que aparecem na nossa vida a todo momento e cada vez mais. Exato. E por isso que o nosso tempo tá mais curto, né? Exato, e a gente vai ficando velho, a gente vai assumindo mais responsabilidade, sabe? Nossa, teve esses dias, eu falei, gente, por que que eu me comprometi com tanta coisa, sabe? E aí eu já fico numa inveja uma inveja boa de quem tá na terceira idade, fala assim, você já tá noutra fase da vida, você já realizou tudo. Como vai ser eu na terceira idade, quando eu já tiver realizado tudo que eu já tinha, sabe assim? Só quero viver num tempo, né? Tipo, pé na Nossa. terra e não tem mais nada e curtir, sabe? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, assim, fazendo até um paralelo com rede social, assim, eu não tô mais também. Eu acho que eu já me desobriguei a certas coisas no sentido de ter que postar, de ter que, sabe, quando eu tô de férias, quando eu tô viajando. Assim, às vezes eu gravo uma coisa ou outra porque quero compartilhar com um amigo e tal. Mas às vezes, assim, eu gravo, guardo. E aí, sei lá, vou parar para postar 2 dias depois, porque naquele momento eu quero aproveitar aquela situação. Eu fui fazer agora um guia de viagem para uma plataforma de uma amiga, e aí eu fui indicar um lugar, e aí eu fui procurar. Não tinha imagem, assim, na verdade, fui tentar indicar vários lugares, assim, amiga, carecia de imagens. Sim. Porque eu tava vivendo aquela viagem, de Sim. Ai, que fato, viagem é sabe? essa? Amiga, eu fui pra Paris, né? Eu fui pra Aham. Paris, fiz Paris, Inglaterra, Londres, né? E Berlim. Mas assim, Paris quase não tem foto. Quase não tem foto. Eu falei, gente, eu acho. Eu só me dei conta que eu realmente vivi aquela viagem quando eu fui procurar nas minhas fotos, que quase não tinha foto. Sim. E que gostoso, E né? que gostoso, assim. E que gostoso.
Adorei. Amei. Muito obrigada. Obrigada a você. Ai, que felicidade. Ai, aconteceu. Aconteceu. Gente, é isso. Muito obrigada por estarem ouvindo até aqui. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um episódio inédito.